Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, estamos de volta aqui, no Manhã Cidade. Vamos fazer por telefone a entrevista aqui, com o Francisco, que é presidente da ADEP. Danado Cabo. Calma. Volta aqui, enquanto o Mário se organiza ali. A gente dá continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual, federal e também ao governo de Pernambuco, para vocês conhecerem, Alguns já estão no cargo, outros estão querendo representar a região, ou no Congresso Nacional, ou na Assembleia Legislativa, ou no nosso principal cargo no Poder Executivo do Estado, Então, hoje a gente vai conversar, daqui a pouquinho a gente está se ajustando ali, com o Francisco Rodrigues, do PSDB, que é pré-candidato a deputado federal e também é o presidente da ADEP, Associação dos Delegados de Pernambuco. Uma entrevista mais voltada aí principalmente para a segurança pública, Cada pessoa, cada candidato tem um nicho querendo representar, ser o representante da sociedade, e aí o Mário Flávio vai bater um papo com ele. Tudo ok aí, Mário? Muito bem, já estamos linkados aqui com o Francisco Rodrigues, Vamos por telefone mesmo, já que não está dando certo a videochamada. Francisco, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Mário. É um prazer estar com você falando aí sobre esse assunto tão importante que é a segurança pública. Bom dia aos ouvintes. Muito bem, então, Francisco, por que a decisão de disputar um mandato de deputado federal? Olha, Mário, a gente já está aqui nessa pisada da associação há muito tempo. Desde 2011 que eu milito nessa área de segurança pública como presidente da associação, como vice-presidente inicialmente, depois como presidente. E a gente percebeu que, na qualidade de presidente, a gente fez o que podia fazer. Chegamos no limite da nossa atuação, não tem mais como avançar. E aí, para a gente ter uma melhoria efetiva na segurança do Estado de Pernambuco, somente através de um mandato político é que seria possível. Por isso, essa decisão de ingressar no campo da política. Ô Francisco, e por que você ir para o PSDB? Qual seria a explicação de apoiar o nome de Raquel Lira para ser a candidata ao governo? Bom, primeiro porque a Raquel, na nossa opinião, é a melhor candidata dentre as que se apresentam para a oposição. E ela vem demonstrando ao longo dessa caminhada dela que ela tem uma percepção dos problemas muito, muito forte, muito profunda. Ela sabe como resolver os problemas que a população enfrenta hoje em dia. Ela foi prefeita de Caruaru em 2 mandatos, foi, na primeira vez, após eleita, fez uma administração brilhante e, por isso, conseguiu uma reeleição com quase 70% dos votos. Uma aprovação realmente expressiva. E todo esse conjunto, pela pessoa que ela... Opa, perdemos aí o contato com o Francisco. Quando ele atender, eu vou pedir para ele ou deixar o celular para que isso é ele recebendo ligação. Não, foi que a conexão caiu mesmo, tá reconectando aqui. Oi, Francisco. Oi, Francisco. Opa, voltou. Vamos lá. Eu não sei até onde escutar. Você falava da escolha pelo nome de Raquel. Pois é, eu já conhecia a Raquel desde o tempo que ela foi deputada estadual, e já naquele momento ela demonstrava toda a sua humanidade, toda a sua competência como parlamentar, e tudo isso foi comprovado, foi reforçado através da sua candidatura e eleição para prefeita de Caruaru. Ela fez no seu primeiro mandato uma gestão espetacular, que fez com que a população aprovasse e a colocasse de novo na prefeitura, numa reeleição, com 70% dos votos. E todo esse conjunto de qualidades que a candidata traz me fez realmente escolhê-la
para caminhar ao lado dela. Ô Francisco, ontem o pré-candidato do União Brasil ao governo, Miguel Coelho, disse que o Pacto pela Vida ele faliu. Qual a tua opinião sobre essa questão do Pacto pela Vida e se você concorda, o que precisaria ser feito, né, para melhorar a segurança aqui no Estado? Bom, Mário, o Pacto pela Vida é um excelente plano de marketing político, porque ali só são divulgadas as informações positivas para o Estado. Quando tem uma informação negativa, eles não divulgam. Por exemplo, o Pacto pela Vida não divulga que esse ano a gente está com uma média de 10 homicídios por dia, porque isso é uma informação ruim. Mas aí eles procuram na estatística alguma informação favorável. E eu vi agora recentemente uma reportagem dizendo que o número de homicídios caiu X% no Recife no mesmo período em relação ao ano passado. Isso foi aqui no Recife, tudo bem, mas no Estado, o governo do Estado não governa só o Recife, o governo do Estado governa o Estado inteiro. E no Estado inteiro está havendo aumento do número de homicídios. E, apesar desse aumento do número de homicídios, o governo, no ano passado, resolveu diminuir 34% o orçamento da segurança pública. Então, eu não consigo entender como é que se combate criminalidade, violência, essa violência que assola a população, que aflige a população que não pode mais andar na rua tranquilamente, que pode ter o seu celular roubado, a sua corrente roubada. É o que a gente tem visto aí, assaltos, principalmente os criminosos utilizando moto e bicicleta. E numa situação dessa, de quase calamidade, a gente ter o orçamento reduzido em 1/3. Isso, para mim, foi a gota d'água desse governo em relação à segurança pública. Muito bem. Então, qual seria, na tua opinião, você enquanto especialista, você é delegado e presidente da associação, uma nova maneira, né, de gerir a segurança? Qual é a proposta do PSDB? Você deve ter conversado com Raquel. Qual é a proposta do PSDB, nesse caso, para melhorar a segurança e substituir, então, o Pacto pela Vida? Bom, nós estamos elaborando o plano de governo de Raquel Lira. Eu estou auxiliando nessa área da segurança pública e nós devemos apresentar esse plano de governo no final do mês de junho, já com todas as sugestões também que nós estamos recebendo dos colegas da segurança pública, que esse é um fator decisivo na construção de um projeto que seja eficaz, que seja bom também não só para a eficiência do Pacto pela Vida ou de outro programa, porque esse já está realmente completamente defasado e ultrapassado, e a gente precisa ouvir os colegas, coisa que o próprio governo não faz hoje em dia. Ele não escuta a sua base, ele não escuta os seus policiais. E a gente está concluindo esse trabalho para apresentar e vamos registrar isso em cartório para que toda a população possa depois cobrar da gente uma solução, né, na questão da segurança e em tantas outras áreas que fazem parte desse plano de governo. Francisco, a gente, toda vez que a gente toca no assunto aqui, segurança, né, recebemos muitas reclamações, por exemplo, da situação das delegacias, né, que falta muita coisa, né? Tem delegacia que falta até papel e os policiais, eles que às vezes compram papéis e tal. Vocês pensam alguma coisa para melhorar a estrutura das delegacias nesse sentido? Olha, o que a gente precisa é modernizar. A Polícia Civil é muito arcaica. Veja, no Judiciário não existe mais nada em papel. Todos os processos são eletrônicos. Os advogados fazem as suas petições e vão juntando pelo próprio sistema. De dentro do escritório não precisa mais se deslocar até o fórum para protocolar os seus processos. E o inquérito policial ainda é uma coisa arcaica, feita no papel. Isso precisa mudar. A gente precisa evoluir, a gente precisa ter mais tecnologia dentro da Polícia Civil, principalmente nesse campo da inteligência, para que a gente possa fazer apurações mais céleres, mais rápidas e faça com que os inquéritos não fiquem tanto tempo nas delegacias, não demorem tanto tempo para ser investigados, até porque a quantidade de crimes é muito grande. E diante dessa quantidade gigantesca de procedimentos que nós temos, nós precisamos agilizar, encontrar uma forma de agilizar, e isso só se faz através da tecnologia. Nós estamos aí com tudo hoje pelo digital e o inquérito policial não pode ser diferente. Então isso é uma das primeiras propostas que a gente tem, que é trazer a Polícia Civil para o mundo digital
e que as pessoas não precisem mais ficar horas e horas esperando o registro de uma ocorrência nas delegacias, para que elas possam ter mais conforto e ser atendidas mais rapidamente. E o que é que você pensa de aumentar parcerias, por exemplo, com outras entidades de segurança, né, como a Polícia Militar, a Polícia Federal, as guardas municipais? Por exemplo, Raquel foi prefeita aqui em Caruaru, a Guarda Municipal o tempo todo teve um pleito de armar a guarda e ela não cedeu a esse pedido. E a gente tem cidades vizinhas aqui, como é o caso de Santa Cruz e Capibaribe, que tem uma Guarda Municipal armada, né? Qual a tua opinião sobre isso? Bom, a força de segurança, como um todo, independentemente de qual força seja, precisa ser armada. É difícil a gente imaginar uma força de segurança sem estar armada. Esse tema do armamento sempre foi um tema muito polêmico, mas eu acho que a gente vai defender essa pauta do armamento da Guarda Municipal. Já houve alguns avanços, né? A exigência das normas para a utilização de arma de fogo pelas guardas municipais era muito rigorosa. E já foi feita uma mudança para amenizar esse rigor, e assim, era um rigor que, na verdade, desnecessário. Como, por exemplo, o número de disparos de arma de fogo no treinamento da Guarda Municipal, que era de 400 tiros. Isso onerava muito o treinamento e era um tanto quanto exagerado. Foi reduzido para 280 e com uma munição diferenciada, munição mais usual, né? Porque pela medida originária, pela norma originária, até disparos de armas automáticas era exigido. E esse tipo de armamento as guardas nem vão utilizar. Então é preciso que a gente sente para discutir esse tema e entenda que a Guarda Municipal é nossa aliada. A Guarda Municipal é aliada da Polícia Civil e é aliada da Polícia Militar também. A Polícia Militar não perde espaço com a Guarda Municipal, muito pelo contrário. A Polícia Militar pode ficar mais concentrada naqueles delitos mais graves, né, aquelas ocorrências mais complexas, e possa se aliviar, vamos dizer assim, daquelas ocorrências mais leves, deixando-as para as guardas municipais. Eu acho que é um modelo que veio para ficar, e a gente apenas sabe que somos todos forças policiais, forças de segurança, que unidas podem trazer uma grande paz a toda a população. Ô Francisco, no final de semana passado, aqui teve um caso, né, de um jogo de futebol que uma mulher foi agredida por um homem, né, e ela alegou que quando foi à delegacia, né, a delegacia estava fechada, né, porque era fim de semana ou era à noite, alguma coisa nesse sentido assim. Você tem alguma proposta para que as delegacias não fechem, né, e elas fiquem 24 horas abertas, né, porque a ocorrência ela não tem hora nem local específico, ela pode acontecer de manhã, à tarde, de noite, de madrugada e por aí vai, né? É verdade, principalmente naquelas cidades pequenas, as delegacias ficam apenas com um policial à noite para atender toda a população. Ele está ali de plantão, mas muitas vezes, como a cidade é calma, não tem muita ocorrência, aí o policial vai descansar. Ninguém aguenta ficar também 24 horas de pé, acordado, e acontece esse tipo de coisa. Mas, na verdade, o grande problema nosso hoje é a própria estrutura da delegacia. Se você for visitar essas cidades aí do entorno de Caruaru, você vai ver que várias delegacias estão em prédios inadequados, estão em péssima condição de manutenção, não tem pintura, não tem limpeza. Como você até já falou antes, falta papel, falta água mineral para os policiais beberem. A gente tem que recorrer muitas vezes aos amigos da cidade para que eles possam colaborar e comprar água para a gente beber. E essa questão da quantidade de policiais também é alarmante. A gente tem aí um déficit de quase 4 mil policiais que precisavam ser contratados para completar os quadros da Polícia Civil. E isso traria um maior número de policiais nas delegacias e certamente vai colaborar para que a gente não veja mais situações dessa natureza, em que a pessoa chega na delegacia e não é atendida porque não tem um policial. Lembrando que nas cidades maiores, nas cidades polo, sempre tem um plantão funcionando, e lá no plantão realmente é 24 horas, porque tem uma estrutura maior, é uma delegacia mais bem equipada, tem mais policiais trabalhando, eles se revezam, porque tal como no hospital, por exemplo, nem todos os enfermeiros ficam acordados a noite toda.
nem todos os médicos ficam acordados a noite toda. Eles precisam descansar. Tem aquele momento ali que ele precisa dormir uma horinha e meia para recuperar a energia e poder voltar ao seu plantão. E quando só tem um policial, isso não é possível. Então a gente precisa, na realidade, aumentar esse número de policiais nas cidades para que a população não fique desassistida. É verdade. Ô Francisco, com relação, né, às estruturas que a gente tem falado aqui, a gente também percebe que existe um déficit, né, de delegados em algumas cidades. Às vezes o delegado você deve ter muito mais experiência sobre isso e deve ter muitos conhecimentos, né, que as prefeituras não, as cidades, elas não contam com delegado exclusivo. Às vezes o delegado tem que acumular 2, 3, 4 cidades e aí acontece uma ocorrência e é uma demora danada para ser atendida. Existe uma saída para acabar com esse tipo de situação e a cidade ter delegado o tempo todo para não ter demora? Às vezes o IML também demora a chegar quando é um caso que é necessário, enfim. Bom, Mário, a gente tem uma proposta em relação a isso. O que acontece é que a grande maioria dos servidores são oriundos das grandes cidades, né? E eles, quando fazem concurso, vão para uma cidade pequena no começo. Como os concursos não ocorrem com muita frequência, por exemplo, o meu concurso foi realizado 10 anos depois do anterior. E o seguinte ao meu concurso foi realizado 10 anos depois. Então, o governo não tem a gestão não tem essa organização de fazer concursos mais próximos, com menos vagas e mais próximos, para que sempre tenha delegados novos chegando para ocuparem essas cidades menores. Aqueles que já estavam lá vão partindo para cidades maiores, porque eles vão ganhando experiência, eles começam, vamos dizer assim, um treinamento na prática, né? Naquela cidade menorzinha, e depois ele vai para uma cidade maior, quando ele já tem um pouco mais de experiência. Então, a continuidade do concurso é muito importante. E, a nosso ver, também é necessário criar um incentivo para o delegado ficar no interior, porque hoje isso não existe. O custo lá é mais alto, o camarada não tem residência fixa naquele município onde ele foi lotado, e ele acaba tentando ir para uma cidade maior, onde ali ele vai se instalar, ou a sua cidade originária, quando ele é daqui, ou mesmo uma cidade maior, onde ele tem uma melhor estrutura para viver. E a gente tem que criar mecanismos de incentivo para que o delegado fique naquela cidade pequena. E isso só se dá, assim, não tem outra maneira de fazer isso, se não for através de um incentivo financeiro, como outras categorias têm, né? A gente vê aí juízes, promotores, eles têm alguns incentivos para ficarem naquelas cidades pequenas. E isso faz com que muitos juízes nem queiram vir para a capital, nem queiram vir para outras cidades, queiram ficar lá, porque lá eles têm esse incentivo financeiro. E isso é bom para todo mundo. Eu sei que gera mais despesa, mas assim, é a única saída que existe e que já tem sucesso em outras categorias. A gente já vê o exemplo em outras categorias funcionando bem e a gente precisa tentar estender isso também para os delegados. E qual que você pensa, qual a sua proposta para melhorar a situação do trabalho de inteligência da política, né, da polícia, né, que resolve muitos casos, né, quando tem uma estrutura boa, por exemplo, aqueles grupos que trabalham, né, nos bastidores, que muita gente não sabe, mas que descobrem os grandes escândalos, também desvendam casos, né, de homicidas e trabalham, um trabalho que eu acho que devia ser prioridade, a questão da inteligência da polícia, né? Qual a sua ideia com respeito a isso? Bom, a inteligência da polícia realiza um trabalho, realmente, como você bem definiu aí, um trabalho de bastidor, um trabalho excelente, um trabalho fundamental para o sucesso de todas essas operações que a gente acompanha ao longo do ano. Cada operação dessa contou com um trabalho de inteligência. Eles recebem uma gratificação diferenciada para o exercício desse trabalho e, recentemente, houve um incremento nessa gratificação. É importante essa valorização, é importante que esse incentivo também, que eu falei há pouco tempo, seja estendido às demais categorias, não só o delegado, mas às demais categorias, porque o delegado sozinho não consegue fazer nada, ele precisa do apoio do escrivão, precisa do apoio do agente de polícia. Um delegado sozinho não consegue resolver os problemas da cidade. Então, é importante esse incentivo financeiro,
O trabalho de inteligência é um trabalho que não tem realmente a visibilidade que gostaríamos que tivesse, mas que, infelizmente, por conta da própria natureza da operação, a natureza do serviço, é um trabalho extremamente velado, extremamente, vamos dizer assim, escondido, né, para que ninguém, até para que a criminalidade não veja. É um trabalho invisível, mas é um trabalho fundamental para o sucesso das operações. Ô Francisco, outra questão que eu queria te perguntar, antes da gente encerrar aqui, diz respeito ao emocional dos policiais, né? A gente teve um caso trágico aqui em Caruaru, faz mais ou menos uns 2 meses, de um policial civil, inclusive uma pessoa conhecida, né, que cometeu suicídio, né? Policiais que reclamam da estrutura, policiais estressados, policiais que devido à rotina, tem que estar procurando aí atendimento psicológico, né? Como fazer para ter uma polícia mais equilibrada emocionalmente, mais preparada? Qual tipo de apoio que os policiais eles precisam para a labuta, né? O dia a dia não é fácil ser policial. Bom, Mário, a gente já tem na Diretoria de Recursos Humanos uma equipe de psicólogos voltada para isso. O que é preciso fazer, talvez, é uma maior pesquisa junto aos policiais, uma pesquisa mais frequente com todos os policiais, para avaliar o nível de estresse a que eles estão submetidos, para saber se eles estão efetivamente precisando de um apoio psicológico ou não. Eu acho que o que está falhando, o que está faltando hoje é exatamente esse levantamento, essa pesquisa, que nós inclusive estamos fazendo aqui pela associação, uma pesquisa para diagnosticar o nível de estresse dos nossos associados, para que a gente possa repassar isso ao governo e mostrar que é preciso atenção nesse campo. A depressão é a doença do século, né? A doença que mais acomete as pessoas, principalmente nessa área de polícia. Eu costumo dizer o seguinte: num ambiente tão difícil como esse nosso, em que a gente, todos os dias, a gente convive com as piores coisas da sociedade, os piores problemas da sociedade, homicídios, estupros, assaltos seguidos de morte, e toda essa variedade de crimes que a gente convive durante o dia. Então, já que a atividade é de natureza estressante, é preciso que o ambiente seja acolhedor. Se o ambiente não for acolhedor, fatalmente o policial vai se deprimir, vai entrar em depressão e pode chegar a esse nível trágico do suicídio. Tivemos um delegado também que praticou suicídio há uns anos atrás, e isso tudo acende aquela luz amarela para que seja feita alguma coisa. Eu entendo que é preciso não só ter o corpo de psicólogos na diretoria, mas sim que esses psicólogos pesquisem, estejam atuantes o tempo todo, prevenindo qualquer tipo de depressão, qualquer tipo de doença mental decorrente da profissão, que você sabe que a Polícia Civil, a polícia em geral, a atividade policial é considerada a segunda atividade mais estressante do mundo. Então é preciso que a gente tenha muita atenção com todos os profissionais da segurança. Tá certo, Francisco, muito obrigado por ter batido esse papo com a gente, né? A gente está conversando aqui, né, com o presidente da ADEP, né, que é a Associação dos Delegados aqui de Pernambuco, Francisco Rodrigues, que é pré-candidato a deputado federal pelo PSDB. Muito obrigado, boa sorte. Quando estiver aqui pela região de Caruaru, dê um pulinho aqui na Rádio Cidade para a gente lhe entrevistar pessoalmente aqui no estúdio. Obrigado, viu? Boa sorte. Obrigado, Mário. Um abraço e obrigado pela oportunidade de conversar com seus ouvintes. Muito bem, a gente conversou com o Francisco Rodrigues, presidente da ADEP.